Eu já utilizei diversas estruturas de campanha no Facebook Ads, mas recentemente o Meta parece que mudou, atualizou e agora há uma nova estrutura de campanha para 2025. Então, se você acredita nisso, eu tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, que não existe esse lance de a melhor estrutura de campanha para você vender mais com seus anúncios. E segundo, eu quero te mostrar o que você de fato precisa se atentar para começar a fazer daqui para frente. Claro, se você quiser ter resultados. O meu nome é Alan, já gerenciei milhões e milhões de reais em anúncios, como eu mostrei nesse vídeo aqui. E hoje eu quero trazer, com toda a minha experiência, tudo sobre estrutura de campanha no Facebook Ads. Cara, é a única aula que você vai precisar ver sobre esse tema. Então, bora lá. A gente vai passar pela informação que o Meta está nos trazendo sobre consolidar os conjuntos de anúncios e por que você deveria fazer isso, sobre fragmentação de público, sobre as vantagens de usar esses conjuntos de anúncios mais consolidados, segundo o Meta. Eu vou dar minhas opiniões aqui também. E também vou te mostrar qual que é a estrutura que você precisa usar. E calma, que não tem uma fórmula, uma receita de bolo, mas com certeza com o que eu vou te passar aqui, você nunca mais vai ter dúvida referente a esse tema. Vou te mostrar também qual é a estrutura que eu recomendo que você use em campanhas de venda com baixo orçamento, campanhas de vendas quando você tem uma verba disponível bacana e também em campanhas de remarketing. E cara, tudo que eu vou te passar aqui é algo que vai simplesmente te trazer um entendimento sobre o tema de uma forma não que você simplesmente faz o que eu estou dizendo, mas você de fato entende o que você está fazendo. E essa será uma grande diferença para você que tem resultados e para você que fica vendo vídeo no YouTube e até mesmo compra curso e não consegue ter resultado, ok? Porque há uma diferença enorme entre você só aplicar o que você está vendo e entender, compreender o que você está ouvindo e de fato aplicar de forma consciente aquilo que você aprendeu. Então, são coisas completamente diferentes. Mas vamos lá. A primeira coisa, eu sei que o que você quer ouvir é: eu vou te passar agora a melhor estrutura de campanha para vender muito no Facebook Ads. Porque você acha que o que vai fazer você vender dentro do Facebook é ter uma estrutura perfeita de anúncios. Então, olha, utilize a estrutura 143, utilize esses interesses, utilize gatilhos mentais nos seus anúncios e pronto, agora você vai começar a vender. Então, eu sei que é o que você quer ouvir, é isso aqui. Só que isso aqui é baboseiro, isso aqui não funciona, porque tráfego é teste. E sim, existe boas práticas, boas recomendações que você tem que fazer. Agora, isso não é uma regra. Isso são recomendações com base na minha experiência. Então, por isso que você precisa entender de fato, quando a gente fala de estrutura de campanha, como que funciona a estrutura, para que serve a estrutura. Então, para que você faça isso de forma consciente. Então, esquece isso aqui é baboseira e a gente vai para aquilo que realmente importa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre a consolidação de conjuntos que o próprio Meta está recomendando. A gente vai refletir sobre isso, porque eu já vi gente falando que você precisa criar apenas um conjunto totalmente consolidado, porque é o que o Meta está pedindo, e não é isso que o Meta está pedindo. E eu já vou te mostrar. Então, a gente vai falar sobre isso, porque ele fala que se você consolidar os conjuntos, isso pode aumentar as tuas vendas, como existem estudos de caso aqui, só que tem um adendo. Eu vou abrir a tela aqui com você, que é a central de ajuda, e a gente vai ver isso junto. Então, a primeira coisa que a gente já vê aqui é que o Meta está dizendo: consolide seus conjuntos de anúncios e melhore o desempenho do anúncio. Mas onde que está a sacada aqui? Ó? A combinação de conjuntos de anúncios semelhantes pode ajudar você a usar seu orçamento com mais eficiência e reduzir o custo por resultado. Então, quando o Meta está dizendo para você consolidar os seus conjuntos de anúncios, são os conjuntos de anúncios semelhantes. Ele não está dizendo necessariamente para você criar apenas um conjunto. Então, tem um adendo aí, tem uma observação. Então, você precisa também saber interpretar o que o Meta está dizendo, ok? Mas vamos lá. Aqui embaixo ele está dizendo que mais de 41% de conversões. Ele está dando um estudo de caso aqui de uma empresa que utilizou isso, né, de acessórios femininos, que utilizou essa combinação de conjuntos e ele teve um aumento de 41% nas conversões. E isso de fato acontece. Eu já pude ver isso nas minhas campanhas. Ó, eu abri uma campanha aqui, apenas uma campanha para te mostrar isso. Eu vou puxar, a gente tá nesse mês aqui, ó. A gente tá nesse mês. Só que se eu puxar alguns meses anteriores, ó, deixa eu puxar aqui julho, julho, pra gente ver. Deixa eu ver aqui.
julho não. É porque teve um mês específico que a gente tava testando. Pera aí que a gente vai ver. Beleza? Deixa eu pegar todo o período, acho que vai ficar até mais fácil, né? Máximo. Beleza. O que você vai perceber aqui? Eu coloquei o período máximo pra gente ver as métricas aqui. Então você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. A gente vai selecionar, tem aqui. Onde que ele aponta aqui pra mim? Aqui, 8. Existem 8 conjuntos aqui selecionados, certo? Ou seja, eu testei 8 públicos diferentes. Alan, você tá borrando aí. A gente gastou 35 mil aqui, certo? Isso é aprendizado. Por que eu revelaria o público? Não faz sentido. Até porque é uma conta de cliente, então não faz sentido. Mas o ponto é, esse primeiro público aqui, ó, vou pegar aqui este mês, o que você vai ver? Só tá rodando ele agora. Você não tá vendo, né? Mas ele é o único conjunto ativo, ó. Deixa eu vir pra cá. Ó, isso aí, ó. É o único conjunto ativo. Todo o resto está pausado. Alan, por que você fez isso? Se você for ver aqui, ó, é um público advantage mais, aí tem um condicional, certo? E qual que é o ponto? Neste caso em específico, se enquadra aquilo que a gente aprendeu com o próprio meta, que é isso aqui, ó. E isso aqui, meus caros, a gente combinou os conjuntos de anúncios semelhantes. Então a gente percebeu, lá pela sobreposição de públicos, que boa parte dos públicos que a gente estava utilizando, eles se sobrepunham. E tinha, sim, uma boa parte de sobreposição desse público. Então o que a gente falou? Cara, não faz sentido a gente ratear isso. Vamos unir esses públicos, porque eles são muito semelhantes. Tem ali uma parcela que não está dentro desse público, mas aí, o que a gente faz? A gente junta e pega tudo de uma vez só. E foi isso que aconteceu. E a gente consegue ver aqui, ó, claramente que a gente está investindo um dinheiro legal, o custo por resultado aqui, ó, 31, taxa de conversão também bem bacana, ticket médio, valor de conversão e ROAS. Olha o ROAS aqui, ó, 8.15. Então, assim, obviamente, deu muito resultado. Ah, Alan, é para todos os casos? Não, é para o caso onde os públicos são semelhantes. Eu já vou te explicar isso. Então, presta atenção aqui, ó. A gente tinha aqui, por exemplo, público de academia, tinha público de crossfit. Tô dando exemplo, tá? E musculação, por exemplo. O que acontece? Esses públicos aqui, ó, eu vou desenhar eles três aqui, ó. O público 1, deixa eu descer um pouquinho para vocês verem, né? Público 1, público 2 e o público 3. A sobreposição é o seguinte. Então, a gente tem o público 1, o 2 e o 3, certo? O que acontece? Sobreposição é isso aqui, ó. O público 1, o público 2 e o público 3. Toda essa parte aqui, ó, tudo isso aqui é sobreposição. O que tá fora desse círculo aqui, ó, é aquele público que não está sobreposto. É o público novo, relativamente novo. Agora, eu tenho uma parcela desse público aqui, desse público aqui, desse público aqui, que eles estão todos juntos, ó. Tá tudo no mesmo lugar. Então, o que o meta diz? O meta diz que se eu faço essa divisão de conjuntos aqui, ó, eu tenho uma fragmentação de público quando há uma sobreposição relevante, ok? Não é para qualquer caso, não é para qualquer tipo de campanha. E aí que vem a confusão. Então é aí que tá o ponto. Se você tem um público aqui de cross, de academia e musculação, e você dividiu isso por conjunto, o meta está dizendo o seguinte: você está fragmentando seu público uma vez que há uma sobreposição relevante entre eles. Ou seja, parte desse público, às vezes 55%, aqui às vezes 65% e aqui 55%, estão tudo dentro desse mesmo público. Ou seja, 55% desse público está aqui dentro também, por exemplo, tá? Então, isso é a sobreposição. Então, o meta está falando assim, quando você faz essa separação por conjunto, em públicos semelhantes, você está fragmentando seu público. Isso é ruim por quê? Porque você perde poder de alcance uma vez que você fragmenta isso. Uma vez que eles são semelhantes, você também tem a sobreposição de públicos, que foi o que eu expliquei, e, obviamente, você tem um aumento de leilão e dos custos. Por quê? Se você tem 3 conjuntos aqui e você está investindo R$20 em cada um, certo? Aqui, ó, R$20 em cada um ou mais. Qual que é o ponto? Parte desse público de cross, de academia, de musculação, eles vão estar, você vai estar pagando aqui, você vai estar pegando aqui, nesse conjunto e nesse aqui. Então, vamos supor, ó, só para você entender, vamos supor que o João, ele tá dentro desses 3 públicos, o João. O que vai acontecer? O João vai ficar mais caro para você alcançar. O João fica mais caro. E por que o João fica mais caro? Porque tem 3 conjuntos disputando por ele. É leilão.
E isso a gente tá falando só da sua campanha. E as outras campanhas que também disputam o João. Então você mesmo está encarecendo o leilão que você está competindo, porque você está sobrepondo um público que você já está anunciando nos 3 conjuntos. Então, quando o Meta diz para você consolidar, ou seja, em vez de você anunciar para 3 conjuntos, você vai criar um único conjunto e vai colocar aqui, ó, Mix, por exemplo. Mix, academia, musculação e crossfit, né? Academia tá errado. Você vai fazer um único conjunto com um mix de academia, musculação e crossfit. Em vez de você ter 3 conjuntos, você vai ter um. E isso também vai ter um benefício, que a gente já vai chegar nas vantagens, que é a otimização de orçamento. Se você tinha 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui, agora você vai ter um conjunto com R$60 dias. Percebe o poder disso aqui? Isso aqui é muito mais poderoso do que você ratear aqui os conjuntos. Ah, mas eu preciso saber qual conjunto é melhor. É quase a mesma coisa, quando a sobreposição ela é alta. Eu vou te mostrar aqui onde que você consegue ver sobreposição no próprio Meta. No Meta você consegue comparar 2 públicos e ver a sobreposição de um para com o outro. Então, fazendo isso, você já sabe se você vai fazer um conjunto ou se você vai unir esses públicos em um único conjunto só. Essa é a sacada. E é essa sacada que a gente teve quando a gente uniu aquele conjunto que deu um baita resultado pra gente. Então, o ponto é, ao invés de eu criar vários conjuntos, eu uni todos eles num só. Aí o resultado foi esse. Muito mais aprendizado, muito mais rápido, porque eu tive 3 públicos, que às vezes é bom, e encontrei o melhor dessas pessoas em um único lugar. Eu dei até mais insumos para esse conjunto, para que ele aprenda mais rápido e gere resultados mais rápidos. Então, essa é a grande sacada. Agora, quais que são as vantagens de você unir esses públicos semelhantes? Para mim, são 3 grandes vantagens. Mas antes de eu falar as vantagens, agora eu quero já adiantar para você, antes que você saia do vídeo, eu ainda vou te mostrar aqui qual que é a melhor estrutura que você deve usar. Não a melhor no sentido de que você deve utilizar ela, mas no sentido de entender como que funciona isso. Então eu vou te mostrar aqui estrutura de venda para baixo orçamento, então estrutura de campanha para baixo orçamento, estrutura de campanha de venda para quem tem uma verba para gastar, uma verba maior, e campanha de remarketing, ou seja, estrutura de campanha para campanhas de remarketing. É uma coisa completamente diferente e você já não consegue consolidar os conjuntos e eu já vou te explicar o porquê. Mas voltando aqui para as vantagens, antes de a gente chegar nesse ponto que eu acabei de falar. Primeira coisa, eu vou revelar as 3 aqui já. Primeira coisa, consolidação de dados. Um único conjunto aprende mais rápido e sai da fase de aprendizado mais rapidamente. Deixa eu tirar aqui que eu acabei colocando sem querer. Então, a primeira coisa é isso. O seu conjunto vai aprender mais rápido porque os dados estão consolidados. Então, em vez de você ter lá, aqui ó, por exemplo, um conjunto com 15 conversões, o outro conjunto com 5, o outro conjunto com 10, você vai ter um único conjunto com 25, 30 conversões. Então, quanto mais conversões, a gente já explicou isso também, mais aprendizado para o seu conjunto, mais inteligência para o Meta, mais você vai vender, porque mais ele entendeu quem é o público que compra de você. Esse é o ponto. O segundo ponto de benefício, de vantagem que eu vejo é a menor sobreposição de audiência. As audiências têm grandes sobreposições, tornando múltiplos conjuntos menos eficazes. Eu já te expliquei isso também. E terceiro é evitar sobreposição de leilão, que é os múltiplos conjuntos competindo no mesmo leilão. Eu também já te expliquei isso, ok? Então isso aumenta os custos e reduz o orçamento gasto. Como assim? Como eu já disse, se você tem R$60 lá para investir, se você tem 3, 4 conjuntos, esses conjuntos são semelhantes, você vai ratear esse valor, perdendo a eficiência, o potencial que você poderia ter com esse orçamento, ok? Dito isto, qual que é a melhor estrutura de campanha para você usar? Então eu já começo dizendo o seguinte, recomendo fortemente que você teste tudo. E calma, que eu não vou ficar nessa... Foi uma sabonetada, mas por que eu estou dizendo isso? Eu já vou te mostrar aquilo que eu te prometi no começo. Até porque o melhor fica pro final. É assim, o melhor fica para o final. O ponto é, por que eu recomendo fortemente que você teste tudo? Porque, cara, não existe fórmula de bolo, de receita, sabe? Uma receita pronta para você gerar resultado. Existem experiências pessoais do Meta, e aí essas experiências indicam algo, fala assim, o caminho, isso aqui tende a funcionar. Mas não significa que você não deva testar. Por que eu estou falando isso? Cara,
teve um vídeo aqui que foi no ano 2024, gerenciados 1,5 milhões gerenciados em anúncios, e eu trouxe lá os meus 10 aprendizados que eu tive nesse ano com o tráfego pago. E um deles foi o lance de teste. Então, tinha muita gente falando sobre que público de interesse não funciona mais. Cara, foram feitos milhões e milhões em faturamento, milhões e milhões em faturamento com públicos de interesse. Eu mostro nesse vídeo. Inclusive, vou deixar ele aqui no final para você ver que é um baita aprendizado. Então, você precisa testar, você precisa parar de pegar o que as pessoas estão dizendo como certo, o cagando regras, e começar a aplicar como se isso fosse a solução da sua campanha. Não é. Então, a primeira coisa é teste tudo. Você precisa testar, ok? Agora, eu vou te passar aqui o que eu recomendo que você faça. É uma recomendação, mas não tira o lance do teste, ok? Você precisa ser responsável pelos teus resultados também, ok? Mas o que eu faria no seu lugar pela experiência de 6 anos que eu tenho em tráfego pago? Então, eu vou te mostrar aqui qual que é a estrutura de campanha de venda para baixo orçamento, campanha de venda com verba para gastar e campanha de remarketing. Então, calma que eu já vou te mostrar quais são essas 3 estruturas de campanha para suas respectivas situações, porque são situações diferentes. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Se você não quer mais perder dinheiro com seus anúncios e, de fato, aprender a criar bons anúncios, analisar, otimizar, aprender além dos botões, porque, cara, subir uma campanha não vai gerar resultado para você, não é isso que gera resultado. Se você quer de fato aprender isso, então eu te convido para conhecer a nossa formação completa, que é o Fórmula Ads 2.0. Tá passando por reformulação, vai ter novidade como, por exemplo, comunidade, coisa que a gente não tinha, então a comunidade é relativamente nova, já vai valer para os alunos que já estão lá dentro, mas nem todos vão querer participar, mas tá tudo certo. O ponto é que vai ter isso de novidade, então obviamente você vai ter uma baita oportunidade de participar de uma comunidade de pessoas que estão se desenvolvendo com o tráfego pago. Não é só apertar nos botões. Aqui dentro do Fórmula Ads, além de você aprender tecnicamente as principais plataformas de anúncios, a subir uma campanha, a utilizar todos os recursos para otimizar e analisar as suas campanhas, você também vai aprender a ter uma visão 360, ou seja, você vai aprender a parte estratégica, parte de copy e todos os pilares que envolvem uma venda. Tráfego pago é um propulsor, ele é um meio do resultado, ele não é o fim. Então, aqui você vai aprender de fato a fazer tráfego pago, além de aprender todos os outros pilares que são importantes para você gerar resultado com tráfego pago. Beleza? Então, se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Então, bora lá. Se você tem uma campanha de venda de baixo orçamento, você vai começar com público Advantage+. Eu já expliquei, tem um vídeo aqui onde eu falo a minha experiência com público Advantage+. Vou deixar aqui para você ver também, mas o ponto é, eu recomendo que você faça isso. Não significa que você precisa fazer só isso, mas eu recomendo que você faça isso, porque como você tem baixo orçamento, cara, junta tudo num lugar só, utiliza o público Advantage+, que utiliza a inteligência artificial para encontrar o seu público. Eu já expliquei como que você faz isso também. Porque as suas chances de você vender serão muito maiores, justamente por tudo aquilo que eu já te falei aqui. O segundo ponto é, se a sua campanha é uma campanha de venda, mas que você tem verba para gastar, então eu recomendo que você teste pelo menos, começando com 4 conjuntos de anúncios, tá? Pelo menos 4, você pode testar mais. Isso tudo vai depender da sua verba, ok? A ideia é que você não fique rateando tanto assim. Então, se ratear significa ficar R$10 dia, não rateie, ok? Então, pelo menos aqui, ó, 25 a 30 reais dia por conjunto. Eu acho que é um bom valor para você não demorar tanto tempo para saber o que funciona e o que não funciona em cada conjunto de anúncio. Agora, referente à campanha de remarketing, isso aqui não tem como você utilizar conjuntos consolidados. Você sempre vai usar vários conjuntos de públicos. Por quê? Personalizados, né? Aqui, ó, destacar públicos personalizados, que são diferentes. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo é page view, carrinho, checkout, compradores. Por quê? Não tem como você utilizar esses públicos aqui de forma consolidada. Tem, né? Você consegue consolidar isso lá. Agora, o ponto é, não faz sentido, porque eu já expliquei também para você o tipo de comunicação que você faz para cada um deles. Inclusive, eu ensino muito isso dentro do Fórmula. Tem lá uma aula só sobre segmentação de público, tem aula lá sobre estratégia, sobre copy, sobre anúncios, a função de cada coisa. Então, nesse caso aqui em específico, você vai ter, sim, tudo separado. Esse aqui vai ser um conjunto, esse aqui vai ser outro, esse aqui outro. Inclusive, às vezes você até separa o do carrinho mesmo, assim, ó, carrinho
7D e carrinho 45 dias. Por exemplo, você separa isso também, porque aí você vai saber exatamente qual que é o conjunto que está funcionando melhor para esse público específico. Por quê? Porque a comunicação, ela não é a mesma para todos. Ela não é. Ela depende do público que você está utilizando. Deixa eu arrumar aqui. Então, esse é o ponto. Então, nesse caso em específico, você não utiliza um conjunto consolidado. Você utiliza conjuntos separados. Bom, se você quer seguir aprendendo com a gente, eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu falo para você um aprendizado de um ano inteiro, mais de 1,5 milhões investidos não, gerenciados em anúncios, e eu tirei dali 10 ou 12 aprendizados que valem um curso. Essa é a verdade. Cara, ali foi curso de mentoria, afinal de contas, o aprendizado que vale 1,5 milhões. Fui.